livro de Abacuque comigo, o capítulo de número 1, tá bom? Vamos ler um pouco dessa palavra e Abacuque, capítulo 1, vamos ler alguns versículos e estaremos falando um pouco desse cenário aqui, tá bom? Que nosso irmão João Fernandes falou, só tenho que agradecer por fazer parte da casa de oração, nunca fui tão acolhido. Amém, meu irmão, que Deus continue fortalecendo e abençoando sua vida, viu? Obrigado pela sua edificação, pelo seu testemunho, muito nos alegra, né? E você é muito bem-vindo sempre, tá bom? E esperamos nos encontrar nos cultos presenciais, nos procure para falarmos mais, nos conhecermos mais e temos mais comunhão contigo, com a tua família também, tá bom? Que Deus continue fortalecendo a vida de todos, tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Olha só, diz assim a palavra do Senhor, a partir do 1º versículo, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, o litígio. Por esta causa a lei também se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações. Olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque eu realizo nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos da tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros vão de longe, voarão como as águias, que se apressam à comida. Eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente, e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão os reis, e dos príncipes farão zombarias, e eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Não és tu desde sempre, ó Senhor, o meu Deus, não és tu desde sempre, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste, e tu, ó rocha, afundaste para castigar. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação que não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Ele a todos levanta com o anzol e apanha-os com a sua rede, e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida. Porventura isso esvaziará a sua rede e não deixaria de matar os povos continuamente? Amém? Deus é bom, né? Eu queria que você lesse comigo alguns versículos do capítulo 3, né? Nós vamos, no final, vamos orar com base nessa palavra, que é tão conhecida. E eu fiquei inquieto com esta palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês sobre ela hoje, de forma bem clara, bem rápida, objetiva, né? Já, assim, em 20 minutinhos eu acho que eu consigo explanar essa mensagem e vamos orar diante desta palavra, tá bom? Olha só, capítulo 3, versículo de número 17.
porquanto, ainda que a figueira não floresça, se você quiser até colocar para mim, aí alguém puder colocar esse texto, porque é a base da nossa mensagem, vai ser no final, esta oração de Abacuque nessas últimas palavras, capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 ao 19. Diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas, e me fará andar altaneiramente. Amém? Então, é um texto muito conhecido, Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 19, é a base da nossa mensagem. Eu fiz questão de ler o início para, de alguma forma, te contextualizar a respeito dessa palavra. Muito obrigado, Matilde. Eu vou fixar esse comentário agora, tá bom? Se você pegou aí, anotou o WhatsApp, fique à vontade. Se não, no final eu tento colocar de novo para vocês, tá bom? Só para que quem for chegando tenha aí a informação da palavra do Senhor aí fixada, tá bom, gente? Bom, tá aí o texto que nós falamos, mas eu queria que você voltasse os seus olhos para um pouco do início desta palavra. Eu sei que você está com a sua Bíblia, com o seu smartphone na mão, com o seu tablet, não importa. O importante é você acompanhar a palavra do Senhor, ser fortalecido aqui essa noite. Olha que interessante a oração, né? A oração que Abacuque começa fazendo. Eu acredito, né, irmãos, que nós estamos aí há mais de 60 dias, né? Pelo menos presencialmente na igreja nós estamos há 60 dias sem estar presencialmente. Mais de 60 dias, na verdade. No dia 15 agora completaram-se 60 dias, né? Hoje é dia 28, né? Então são 68? Não, 70 dias. É isso. Mais de 70 dias nós estamos distantes da nossa comunhão na nossa casa ali, fazendo os nossos cultos presenciais com toda a congregação. E é interessante que nós estamos acompanhando tantas coisas acontecerem no nosso país, tantas notícias, tantas informações, tantas coisas que nos entristecem, tantas coisas que, de alguma forma, deixam o nosso coração pequeno. Isso é uma grande verdade. E o sentimento que nós temos, muitas vezes, os sentimentos que temos é esse mesmo sentimento de indignação, de estar indignado, de estarmos indignados, né? Diante desse cenário todo que nós estamos vivendo, diante dessa politicagem que está acontecendo. Eu não quero me ater a isso, mas eu quero que você entenda que Deus, ele tem visto a indignação do meu coração e do seu coração a respeito de tudo que nós estamos vivendo. Porque a impressão que nós temos é a mesma impressão que às vezes, né, existe no coração aqui, como existiu no coração do profeta Abacuque. O povo de Israel estava vivendo processos de muita injustiça, de muita injustiça social. E aí Abacuque, ele vai para uma oração como que alguém que não tem uma crise de relacionamento com Deus, ele não tem uma crise teológica, ele não tem uma crise em relação ao conhecimento de Deus, sabe? Ele sabe muito bem quem é Deus, ele tem relacionamento com Deus, ele tem vida com Deus, e no meio desse processo todo em que ele está olhando para a nação, vendo todas essas coisas acontecerem, está diante dos olhos dele, e ele passa então a interceder, e aí a intercessão do profeta, ele vai para um momento de oração, como nós estamos fazendo com as nossas famílias nessa noite. Ele vai para um momento de oração, e o momento de oração dele é um momento em que ele coloca diante de Deus como um grande desabafo. Ele coloca diante de Deus como um grande desabafo, ele coloca toda a sua indignação nessa fala. E olha que interessante, né? Por mais que existissem motivos aparentes para que ele pudesse clamar a Deus da maneira com que ele clama, a resposta da oração dele vem de bate-pronto.
existem momentos que nós estamos tão indignados, né, quanto aquilo que estamos recebendo de forma de ordem externa, tantas pressões que nós estamos recebendo, tantas injustiças que estão vindo sobre nós, calúnias que se levantam, palavras que de alguma forma vêm para afetar o nosso coração, sentenças, né, ou até mesmo o desemprego que bate à nossa porta no meio de um processo em que a gente tem o culpado, né? O culpado não é o Covid-19, o culpado por muitas questões do que está acontecendo também são as autoridades políticas do nosso país. E aí nós percebemos que nós ficamos indignados porque nós estamos sendo atingidos por todo esse processo. Não estamos, graças a Deus, sendo atingidos pelo Covid. Deus tem protegido e guardado a nossa casa. Deus tem guardado a nossa família. Graças a Deus por isso. Temos orado todos os dias, irmãos. Todos os dias pedindo a Deus, guarda o teu povo, guarda a nossa família, guarda a família de cada um dos nossos irmãos, dos nossos queridos, né? A gente tem intercedido de forma intensa, pedindo a proteção de Deus. E a gente sabe que se não for Deus do nosso lado, talvez nós já teríamos aí sido engolidos e consumidos vivos, como o salmista fala. Mas a gente percebe também que existe sim, né, dentro desse processo do nosso país, a responsabilidade que está além da enfermidade, além do Covid-19, né? Está relacionado a outras questões também. Está relacionado às autoridades, aqueles que podem de alguma forma ser mais inteligentes, que estão ali para governar para o povo e não exercem o seu papel no sentido de governar para o povo, entende? E eu queria que você também mergulhasse nesse sentimento. O sentimento do profeta Abacuque aqui talvez é igual o que eu e você estamos vivendo muitas vezes. O fato de estarmos recebendo toda essa injustiça, toda essa maldade, e aí ele está dizendo que a lei se afrouxa, e nós vamos vendo que parece que a lei ela só funciona para aquele que é ímpio, para aquele que é maldizente, para aquele que é zombador, escarnecedor. Parece que essa classe de pessoas, parece que ela está sempre na vantagem, e parece que aqueles que de alguma forma buscam viver a justiça, buscam viver debaixo da justiça de Deus, buscam viver debaixo de forma obediente às autoridades, obediente a todos os protocolos, obediente em relação às autoridades, ao comando, à direção das autoridades. Parece que nós vivemos sempre, sabe, a consequência negativa daquilo que está acontecendo à nossa volta. E aí sofremos algumas retaliações, sofremos alguns ataques, percebendo muitas coisas ruins de alguma forma acontecendo direto ou indiretamente contra a nossa vida. E por isso o profeta Abacuque, ele vai colocar o seu coração nessa oração e ele se inclina diante de Deus e ele intercede colocando todas essas queixas. E ele está dizendo aqui até quando? Até quando nós vamos viver e ter que passar por isso? Até quando? É engraçado que o que mais se pensou no início do isolamento, olha, acho que isso vai durar 15 dias, vai durar até o final do mês de março, até a metade do mês de abril e nós vamos voltar à vida normal. E nós estamos agora terminando o mês de maio e ainda não temos uma data, né, uma data certa para acabar. É óbvio que nada disso fugiu do controle das mãos de Deus. Nós temos orado para que Deus, ele de alguma forma extermine o Covid-19. Ele pode erradicar essa enfermidade, ele pode arrancar isso com a sua poderosa mão. Ele tem poder para isso, a gente sabe disso. Deus pode paralisar, ele pode de alguma forma neutralizar toda a agressividade dessa enfermidade no organismo de quem está na UTI há vários dias. Deus pode paralisar essa malignidade. Oramos para que ele faça isso, oramos para que Deus intervenha de forma sobrenatural, crendo nesse agir sobrenatural, dentro da soberania de Deus. Ele tem todo o poder, não duvidamos disso. Mas o que eu quero que você entenda é que a indignação do coração do profeta é essa indignação. Ele está dizendo para Deus, até quando nós vamos viver isso? Como que um clamor, assim, sabe? Tomado por uma ira, por uma raiva, por uma indignação, não sei dizer ao certo o tamanho da indignação, né? O tamanho do seu desabafo, da sua angústia. Ele vomita diante de Deus, diante da sua oração, e ele coloca, como eu falei agora há pouco,
Ele não tem uma crise de identidade, ele sabe quem ele é, ele sabe que ele está cumprindo um papel na história, ele sabe que ele tem sido essa voz de Deus para o povo. E olha que interessante, a maneira com que ele se apresenta é assim: Deus, até quando? Até quando nós vamos viver isso? Até quando gritarei violência e o Senhor não nos salvará? Até quando nós gritaremos maldade, violência, injustiça? Até quando gritaremos enfermidade? Até quando gritaremos, e falaremos, Senhor, intervém, tem misericórdia a respeito do Covid-19, paralisa isso, e até quando? E a impressão que a gente tem é que o Senhor não nos salvará. É esse mesmo clamor, é essa mesma angústia que nós estamos, são esses mesmos sentimentos que estão aqui no coração, do profeta. É óbvio que de forma bem específica tem um cenário aqui político, tem um cenário dentro das autoridades, do sacerdócio, daqueles que exerciam o sacerdócio diante do povo de Israel, estavam se corrompendo, estavam de alguma forma colocando outros na justiça, irmão colocando irmão na justiça, um puxando o tapete do outro, aquelas coisas que a gente até duvida, mas é o que está acontecendo aqui. E aí ele vai dizendo, olha, a lei se afrouxa, a sentença nunca sai. Ou seja, existem causas que nós estamos colocando diante do Senhor que nunca são liberadas ao nosso favor. E são esses sentimentos. Aí ele vai dizendo algumas outras coisas que são tão importantes. Ele está dizendo o seguinte: a iniquidade e a vexação, as expressões aqui são bem fortes, bem pesadas. E no versículo de número 4 ele vai dizer, porque a lei se afrouxa, a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido, o juízo invertido, O juízo contrário sai contra o justo e o ímpio parece que ele prevalece. E aí é esse sentimento que está no coração dele. Em outras palavras, ele está dizendo, o mal está prevalecendo sobre nós. O mal está prevalecendo sobre a nossa vida, o mal está avançando sobre a nossa casa, o mal está avançando sobre o nosso país, sobre a nossa nação. Até quando nós vamos viver isso, Senhor? Até quando nós vamos gritar, Senhor, vem nos socorrer? Até quando nós vamos gritar e o Senhor não vai nos salvar? São essas as questões que existem no coração desse profeta. Uma indignação muito grande. E é interessante que Deus, no mesmo instante, Deus se volta para ele e responde a essa oração. Deus, olhando para todo esse cenário, para toda essa indignação, versículo 5 diz assim, Deus dizendo para o profeta, vede entre as nações, Abacuque, olhai e vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas que não são suas. Pesada a palavra, uma palavra de juízo. Deus dizendo, você quer uma resposta? Eu estou falando que eu estou suscitando, eu estou levantando os caldeus. É uma nação que todo mundo teme, todo mundo estremece quando ouve-se falar dos caldeus. Todo mundo fica preocupado, todo mundo fica apavorado quando ouve dizer que os caldeus estão vindo aí. Todo mundo tem pavor e tem medo, porque é uma grande potência, tem grandes exércitos, tem domínio nas batalhas e vencem todas as batalhas. Na verdade, eles estão dizimando, eles estão tomando terras e moradas que não são deles. Eles estão devastando tudo, eles estão passando a espada, eles estão exercendo juízo sobre todas as pessoas. Olha a resposta de Deus. Eu não sei você, diante das nossas indignações, a maneira com que nós estamos orando para nós próprios a respeito de algumas questões, talvez a resposta de Deus também venha nessa mesma intensidade, mas não numa intensidade de Deus exercer o juízo em nós como uma punição. O nosso Deus, ele é um Deus longânimo, o nosso Deus é um Deus que a essência do seu caráter é o amor, é a paz. Esses dias o Paulo falou sobre a bondade de Deus que nos acompanha. A bondade do Senhor, ela é manifesta sobre a nossa vida todos os dias. E aí eu queria que você pudesse olhar para essa resposta de Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer isso. Aí o versículo de número 7, horrível e terrível é dela mesmo esta nação, dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza.
Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros se espalham por toda a terra, por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como as águias que se apressam à comida. Eles todos virão com violência, o seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como a areia. Olha que palavra pesada, uma palavra como resposta de Deus. Aí então, olha que interessante. No meio de todo esse cenário, o versículo de número 10 vai dizer para nós: e escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombarias, e eles rirão de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomarão. Então passarão como um vento e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. O seu Deus. Aí, olha que interessante, depois de Deus trazer essa palavra que vem num princípio como um juízo, em outras palavras, eu quero dizer para você que, ainda que nós estejamos indignados a respeito do mal que está acontecendo, precisamos tomar muito cuidado com a forma com que oramos, com a forma com que apresentamos as nossas queixas, porque o nosso Deus, ele ouve. E ele não só ouve, como ele também responde às nossas orações. Na mesma intensidade com que colocamos as nossas questões, buscando de alguma forma juízo, sabe? Porque é o que o profeta está buscando. Dentro da sua indignação, ele está querendo o juízo ao seu favor. É óbvio, porque existe uma qualidade de justiça, de justificar, de apresentar o seu coração de forma justificada diante de Deus. Ele está dizendo o seguinte: Deus, nós estamos em comunhão. O povo está perecendo, o povo está sofrendo. Os necessitados se aumentam, eles aumentam. As dificuldades aumentam e a gente vê o ímpio prevalecendo sobre o justo, o mal prevalecendo sobre o bem. E aí ele está indignado quanto a isso. E é como se ele estivesse clamando por justiça. E aí eu queria que você entendesse, quando nós, no nosso coração, clamamos por justiça, na verdade, em outras palavras, nós estamos desejando vingança. O nosso clamor de justiça muitas vezes é traduzido por esse sentimento de vingança, entende? E a gente precisa tomar muito cuidado com a forma com que nós oramos. De fato, nós podemos colocar as nossas indignações, mas nós corremos um grande risco de ouvirmos a resposta de Deus como o profeta Abacuque traz. Como Deus traz para o profeta Abacuque dizendo: olha, eu vou exercer sim o juízo sobre toda essa impiedade e eu vou levantar uma nação para colocar todo mundo no prumo, em outras palavras. O tempo está acabando, eu não quero me demorar, mas eu queria que você entendesse isso. Deus está dizendo, em outras palavras, traduzindo tudo que eu acabei de ler: eu estou levantando os caldeus que vão exercer juízo sobre vocês, e depois eu vou colocar todas as coisas no seu devido lugar. E aí Deus, no meio dessa fala, no meio dessa resposta, é essa tradução. Deus está dizendo: eu vou sim exercer juízo. E eu vou usar uma nação que todo mundo teme para exercer juízo e corrigir primeiro o coração de vocês, levando-os cativos, levando-os para um tempo de cativeiro. E é muito pesado isso, porque a gente vai ver o cativeiro babilônico, o cativeiro de 70 anos, é dentro desse cenário, dentro desse enredo, que tudo isso passa a acontecer, entende? E aí, olha só que interessante, versículo 12. O profeta Abacuque agora ele muda o seu coração, ele muda a sua maneira de falar. Versículo 12. Aí ele está dizendo o seguinte: olha a forma com que ele se apresenta na sua segunda oração no mesmo capítulo. Não és tu desde sempre, ó Senhor meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor. Para juízo o puseste tu, ó rocha, e fundaste para castigar, tu és tão puro de olhos. Ele falando do caráter de Deus, então ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade, como eu e você temos intimidade com Deus. Ele está dizendo o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar, porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele, e farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele e todos se levantam com o anzol e apanham-os com a sua rede, e os ajuntam na sua rede varredora, por isso se alegra e se regozija.
Por isso sacrifica a sua rede, queima incenso à sua draga, queima seu incenso aos seus deuses. Abacuque está dizendo o seguinte: Deus, o Senhor não pode ver o mal, e eu sei que a essência do seu caráter é bondade, a essência do seu caráter é o cuidado, é a proteção sobre a vida dos seus. Eu sei quem o Senhor é, eu sei que o Senhor não pode ver o mal e ficar de braços cruzados. Eu tenho intimidade, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor não pode ver o mal de perto. Eu sei que a essência do seu coração é bom. Em outras palavras, existe uma humildade no coração de Abacuque, reconhecendo, Senhor Deus, que nós possamos ver no meio de tudo isso a bondade do Senhor, o favor do Senhor, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Por isso que eu fiz questão de dizer para você, desde o início, nosso clamor e a nossa oração muitas vezes é assim. Mas eu prefiro ficar com o final da história, traçando esse paralelo, dizendo para você que no versículo 16, vou ler o versículo 16 e 17 do capítulo 1, e nós vamos voltar para o capítulo 3, que é a nossa oração dessa noite. Por isso, sacrifica a sua rede, queima incenso, a sua draga, porque com ela se engordou a sua porção e se engrossou a sua comida, por ventura, pois por isso esvaziará sua rede e não deixará de matar os povos continuamente. Essa é a pergunta que ele faz no final da sua oração, dizendo a respeito desse povo que vem contra eles para exercer juízo. No contexto da história, Deus se revela a Abacuque, trazendo para ele uma palavra que vai dar uma visão para um tempo específico, sim, de um cativeiro, de uma adversidade, mas Deus está dizendo para Abacuque, Abacuque, fica tranquilo, que todos esses que se levantarem contra vocês, todos esses viverão o juízo das minhas mãos. Fica tranquilo. O mal não vai prevalecer na sua vida. E eu quero dizer isso para você nessa noite. O mal não vai prevalecer sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando para Abacuque que ele não está de braços cruzados, não está alheio a tudo que está se passando, e ele está agindo na história. Você não entende, eu não compreendo muitas coisas, mas eu vim dizer para você nessa noite, Deus continua agindo na história, e o mal não vai prevalecer sobre o bem. Por isso que Abacuque encerra a sua fala, a sua oração final, começa indignado, e agora ele apresenta a sua oração dizendo, porquanto, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação, porque Ele é o meu Senhor, Ele é a minha força, Ele fará com que os meus pés caminhem de forma altaneiramente. Então a boa notícia para você nessa noite, o mal não vai prevalecer sobre o bem, o mal não pode prevalecer, o mal não pode vencer o bem. Amém? Você e eu precisamos vencer o mal com o bem. Deus abençoe você. Vamos orar. Estamos acabando aqui, temos 3 minutinhos. E eu queria orar com você, 2 minutos e meio aqui, tá bom? Para orarmos. Sei que é um tempo curto, mas é um tempo para você refletir. Tá bom? Vamos orar e agradecer a Deus por essa noite. Espero ter abençoado a sua vida. Essa mensagem a gente vai salvar ela, vai ficar fixa. Se você quiser ouvir, quiser compartilhar também com outras pessoas, fique à vontade, tá bom? Vamos orar juntos? Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos com estas últimas palavras de Abacuque, dizendo que, ainda que a gente olhe, Pai, o ímpio prevalecendo, a maldade prevalecendo diante dos nossos olhos, a Tua palavra nessa noite está dizendo para nós que o mal não vai prevalecer porque o Senhor continua agindo na história. O Senhor está agindo na história e nós acreditamos na essência do Seu caráter, na essência, Pai, do Teu caráter que está tomado por amor, por bondade, por misericórdia. E por isso, nesta noite, nós oramos, ó Deus, essas palavras de Abacuque, que o Senhor, ó Deus, ainda que a gente observe um tempo de escassez, porque é isso que ele está dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que nos currais não haja gado, não haja mantimento, todavia, Pai, nós nos alegraremos, nós não vamos perder a nossa confiança, a nossa alegria, e eu injeto esta palavra de fé, esperança no coração dos meus irmãos nessa noite, para que cada um, ó Deus, possa entender esse tempo. O Senhor continua agindo na história, o Senhor continua movendo
ó Deus, os céus em favor do teu povo, e nós cremos que o mal não vai prevalecer, e o Senhor nos dará força, disposição, vigor, capacidade, Pai, que nós precisamos, a capacidade que precisamos para nos alegrar no Deus da nossa salvação. O Senhor é a nossa rocha, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é conosco, o Senhor age ao nosso favor, o Senhor age ao nosso encontro, e por isso nessa noite nós oramos crendo na tua bondade, crendo, Pai, no agir do Senhor na história do Brasil, na história das nossas famílias, de cada trabalhador, de cada pai de família. O Senhor continua agindo na história. Por isso, nessa noite, nós oramos também colocando a nossa vida diante do Senhor, e que o Senhor nos faça andar altaneiramente, acima dos problemas, acima das perseguições, acima das tribulações que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Deus, a andar, ó Deus, com o nosso pensamento conectado ao Senhor, sabendo que do alto é que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nessa noite nós oramos agradecidos pela tua bondade, que cada um seja fortalecido, cada família entenda, Pai, essas palavras, e que essa seja a nossa oração. A nossa oração que talvez no início estávamos com o nosso coração indignados por muitas coisas. Agora nós estamos, Pai, declarando em alto e bom som palavras de fé e esperança. Estamos com o Senhor, sabendo que o mal não vai prevalecer sobre a nossa vida. Eu oro, abençoo a vida dos meus irmãos, declaro que a graça maravilhosa de Jesus, o amor do nosso Deus Pai, o consolo do Espírito Santo envolva você todos os dias da sua vida. Tchau, tchau, gente. Até às 23h33. Deus abençoe. Tchau, valeu.